Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando sequência ao estudo do conjunto dos números racionais, vamos hoje trabalhar três propriedades, que é a propriedade da igualdade de frações, adição de frações e multiplicação de frações. Recomendo, em primeiro lugar, que vocês é, vejam o vídeo relativo à parte um, né? Essa parte aqui de hoje é a segunda. E porque nela eu explico como interpretar uma razão, né? Vou fazer uma revisão rápida, mas é interessante vocês olharem a forma como foi trabalhado no vídeo anterior. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu posso interpretar a razão A sobre B como a distribuição de uma quantidade A ao longo de B parcelas, de modo que cada parcela, as parcelas terão entre si, cada uma vai ter um valor igual, né? E quando eu considero o valor de uma única parcela, esse valor é o da razão A sobre B. Porque se eu reunir todos os valores, eu vou chegar em A de novo. Mas eu posso interpretar também como a quantidade de vezes que eu tenho que somar o valor B para chegar no valor A. Né? Essa é uma outra interpretação. Então, ou eu tenho o total e interpreto B como número de parcelas e quero descobrir o valor de cada uma delas, sendo esse valor a razão A sobre B, ou eu tenho o total A e quero, considerando B o valor, quero saber quantas parcelas com esse valor B me faz chegar no valor A. Então isso está bem trabalhado no vídeo anterior, né? Aqui é só uma revisão rápida, né? Considerando que vocês já tenham visto. Né? Vamos então definir as propriedades. A primeira propriedade é a propriedade da igualdade. Quando é que uma fração A sobre B, e lembrando, B tem que ser diferente de zero, tem que ser não nulo, né? Porque vamos pensar, por exemplo, quantas parcelas nulas, né, iguais a zero, eu vou ter que reunir para chegar no número inteiro A. Vamos supor um número inteiro A não nulo também. Não nulo, quer dizer. Bem, se B for uma quantidade zero, eu posso juntar qualquer tanto de parcelas iguais a zero que eu nunca vou chegar no valor A. Então, dessa forma, a razão A sobre zero para A diferente de zero, ela é inexistente. Ela não existe, ok? Mas eu vou trabalhar isso bem detalhado quando a gente for trabalhar as operações aritméticas, né? Como é que é a propriedade da igualdade? Quando é que uma fração A sobre B é igual a uma fração C sobre D? Bem, é o seguinte, nós sabemos que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, ou seja, um número multiplicado por 1 não se altera. Bem, e sabemos também que um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, dessa forma, quando eu multiplico a fração A sobre B por D sobre D, é a mesma coisa de multiplicar por 1. Bem, quantas parcelas com o valor D eu preciso para chegar no próprio valor D? Bem, uma parcela de valor D. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1. Não estou alterando essa quantia em nada. De forma análoga, para a fração C sobre D, eu vou multiplicar ela por B sobre B. E dessa forma, né, nós teremos o seguinte resultado. Nós teremos a fração AD ou DA, né, não importa a ordem, sobre B vezes D, igual a BC, né, B vezes C, dividido por B vezes D. Por conseguinte, sabendo que esse sinal representa uma igualdade, se eu multiplicar o primeiro membro da igualdade por B vezes D, e eu multiplicar o outro lado da igualdade por B vezes D também, não vai alterar a igualdade, pois estou multiplicando pelo mesmo número. Então, eu posso executar essa operação. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque B vezes D vai dividir por B vezes D aqui embaixo e simplificando vai ficar igual a 1. Né?
Simplificando B vezes D com B vezes D é o mesmo caso de B sobre B, né? Um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Dessa forma, eu chego à conclusão que uma fração A sobre B é igual a uma fração C sobre D, vendo o que vai restar aqui, quando A vezes D igual a B vezes C. Ou seja, se eu multiplicar cruzado, né, que na verdade é toda essa operação aqui, eu chego em A vezes D igual a B vezes C. Eu desenvolvi toda essa operação só para mostrar o que está implícito por trás da multiplicação cruzada, né? Para não ficar aquela coisa só na decoreba, né? Então é isso que eu queria falar sobre igualdade. Agora, e na adição, como é que fica? Como é que eu resolvo uma fração A sobre B mais uma fração C sobre D? Bem, de forma análoga, eu multiplico a primeira fração por D sobre D, que é a mesma coisa de 1, e a fração C sobre D eu multiplico por B sobre B. Né? Por que eu estou fazendo isso? Bem, como vocês podem ver, os denominadores são diferentes. E isso é a mesma coisa de A vezes o inverso de B, como eu vou explicar aqui adiante. E C sobre D é a mesma coisa que C vezes o inverso de D. Somar denominadores diferentes é como se eu fosse somar coisas diferentes. Imagine que eu tivesse 3 peras e 4 maçãs. Não dá para eu... Se eu tiver 3 peras e 4 peras, eu falo 7 peras. Mas se eu tiver 3 peras e 4 maçãs, não dá para somar frutas diferentes. Eu queria fazer essa analogia para explicar que o denominador diferente é como se eu quisesse somar elementos diferentes. E eu usei como exemplo frutas, né? Imagina que o 1 sobre B aqui fosse pera e o 1 sobre D fosse maçã, né? Não teria como somar. Se fossem frutas iguais, uma maçã com 2 maçãs, 3 maçãs. Aí tem como somar. Mas vamos chegar então num denominador comum, né? Como vocês acompanharam aqui, eu multipliquei a primeira fração por D sobre D e a segunda por B sobre B. E aí, agora está com denominador igual. A vezes D sobre B vezes D, mais B vezes C sobre B vezes D. Bem, agora com o denominador comum, agora eu posso executar o somatório. Vai ficar AD mais BC sobre BD. Compreendido? Perfeito então, moçada. Vamos prosseguir aqui na propriedade da multiplicação. O A sobre B vezes C sobre D. Como é que eu resolvo? Bem, gente, A sobre B é a mesma coisa que A sobre 1 vezes 1 sobre B. E C sobre D é a mesma coisa que C sobre 1 vezes 1 sobre D. Eu vou multiplicar numerador pelo numerador, né, que como afirmamos aqui tem um papel de total, então multiplico os totais e multiplico o denominador pelo denominador, que são os números que eu posso interpretar como sendo representantes do número de parcelas que eu quero utilizar para chegar a esse total, ou os valores que eu quero somar tantas vezes até esse total. Então eu multiplico denominador por denominador. Fica assim então, A vezes 1 é A vezes C é AC e AC vezes 1 é AC. Né? Fica AC sobre 1, né? Que eu multiplico o denominador pelo denominador. E 1 vezes 1 aqui dá 1 e B vezes D dá BD, né? B vezes D. Multiplicando numerador por numerador novamente, eu tenho AC vezes 1 que dá AC. E aqui embaixo eu tenho 1 vezes BD, que é igual a BD. Tudo bem então, pessoal? Fiquem à vontade para divulgar as dúvidas de vocês, para postar as dúvidas, tranquilo. Se você estiver vendo esse vídeo do Instagram, do LinkedIn, dá um pulinho no JL Simplifica no YouTube e se inscrevam e ativem as notificações. Abraço, até mais!